Olá, eu sou a Renata Basílio e hoje eu tô aqui na sede da Freedom Control para gravar um conteúdo para você cabeleireira que faz parte do clube Meu Salão é Freedom. E na aula de hoje, o curso Mechas Rápidas e Colorimetria Descomplicada. Para você que tem dificuldade de acertar o tom das suas mechas, de neutralizar os cabelos que chegam aí no salão, hoje a gente vai demonstrar de forma fácil, rápida e descomplicada para você. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos a altura de tom e o fundo de clareamento dos cabelos. Então, a altura de tom seria a cor natural do seu cabelo e o fundo de clareamento é a cor que é revelada à medida em que esse cabelo vai descolorindo. Do tom mais escuro, avermelhado, alaranjado, amarelado, até os tons mais claros, que é aquele amarelo mais clarinho, o branco, onde a gente consegue chegar nos tons tão desejados de pérola, os acinzentados, os platinados. Tudo isso é muito importante para que você tenha clareza na hora de fazer o seu processo de descoloração. Se você errar no fundo de clareamento, no período da descoloração, vai ficar muito mais difícil de você fazer a sua correção. Mas ainda assim, hoje a gente vai te ensinar como fazer toda essa neutralização, adicionar cor, intensificar fundo. A gente está aqui para te ajudar nesse processo. Então, o primeiro ponto, falando da altura de tom, a gente trabalha com os números 2, 3, 4, 5, 6, que seria toda a tonalidade de castanho. Então, ela vai do preto até o castanho. A partir do 6, a gente começa com uma tonalidade de loiro escuro. E aí a gente vai usar o número 6, 7, 8, 9, que a gente já tem um loiro muito claro, e o 10, que é chegando ali no branco, um loiro claríssimo. Já no fundo de clareamento, a gente tem as cores que vai do vermelho lá naquele número 2 até o amarelo bem clarinho, quase branco no número 10. Então, cada altura desse tom, quando é feito o processo de descoloração, a gente chega a um desses fundos de clareamento. E a gente precisa entender isso para neutralizar esse fundo de clareamento e adicionar a cor desejada. Pensando que toda a estrutura da tabela de cores, todas as colorações da Freecolor, ela foi pensada já para neutralizar, para que o seu cabelo, depois do processo de descoloração, não oxide, não fique alaranjado, não fique amarelado, para que seja uma cor duradoura. Para neutralizar e acentuar as cores desejadas, nós utilizamos o círculo cromático, onde a união das três cores primárias, a gente tem o marrom, que é um ponto neutro, e nós temos cores frias e cores quente. Cada cor oposta é neutralizada. Então, se eu desejo neutralizar um fundo de clareamento alaranjado, eu vou utilizar uma coloração com a cor subjacente cinza ou azul, que é representada aqui dentro desse círculo cromático. A mesma coisa, se eu tenho um fundo de clareamento muito amarelado, eu vou utilizar uma cor subjacente de fundo violeta ou de fundo irisado. A técnica que a gente vai usar na nossa modelo, a gente vai trabalhar com compensação de OX. Então, a gente vai iniciar o processo com oxidante de 20 volumes e, em seguida, num determinado ponto, a gente entra com um oxidante de 30 volumes. Nós vamos utilizar o pó que faz parte da linha Freecolor. Esse pó descolorante, ele vai clarear desde um morena iluminado mais sutil até um loiro blonde, um loiro super claríssimo. É um pó rico em proteína do trigo, em proteína da seda. Então, ele não vai causar aquele ressecamento ou vai ter aquela dificuldade na hora de espalhar na plaquete ou na touca, que ele fica esfarelando, fazendo gruminho. Nada disso você vai ter de problema com este pó. Ele tem uma aplicação e uma rentabilidade de altíssima qualidade profissional. A medida que a gente vai iniciar vai ser 20 gramas de pó descolorante para 40 gramas do oxidante. E vocês vão observar o quanto esse pó descolorante ele rende. Então, não precisa de você iniciar o processo com uma quantidade imensa de pó descolorante. Você pode ir fazendo medidas aos poucos, porque a rentabilidade dele é muito alta. E agora, 40 gramas do oxidante.
A gente vai começar com 20 volumes. Como essa técnica é uma técnica rápida, sem dificuldade, sem inventar um monte de divisão, um monte de repartição, nada disso. É para você que está começando e que precisa ganhar dinheiro fazendo mechas e não ficar 10, 12 horas no mesmo cabelo. Divisão simples de orelha a orelha e aqui atrás a gente vai preservar. De que forma? Deixa eu virar para vocês verem bem a divisão de orelha a orelha. Simples, sem enfeitar, sem gracinha, sem nada. No finalzinho da orelha de um lado, no finalzinho da orelha de outro e aqui ao meio. E vocês vão perceber que a maior parte do design dessa mecha nós faremos da seguinte forma: uma mecha na horizontal e uma mecha na vertical. Porque nós queremos um contorno bem marcado e bem evidente, sem fragilizar o cabelo da nossa modelo. Como que a gente faz isso? Mesmo sendo um cabelo progressivado, você vai entregar um cabelo loiro com uma técnica natural? Sim, mesmo a nossa cliente utilizando o alisamento, claro que ela usa um alisamento de qualidade, ela usa a nossa Tribush, ela vai ter um resultado de um cabelo bem iluminado, bem claro e bem marcado, sem fragilizar toda a estrutura dos fios. Então, nós temos aqui uma divisão simples, as duas laterais na diagonal, uma diagonal para trás, e aqui eu tenho uma fita reta. Eu não vou fazer costura porque eu quero essa mecha bem marcadinha e bem contornada nessa primeira, e a gente vai trabalhar intercalando. O esfumado que nós vamos fazer é para ele ter um efeito bem natural e já ter o efeito do esfumado aqui nas mechas. Então eu vou fazer um eriçado de ponta. Eu estico a mecha na altura do crescimento do cabelo. Então se aqui eu tô esticando essa mechinha a 45 graus mais ou menos, aqui eu vou esticar ela mais altinha, porque esse cabelo ele cresce com este crescimento, neste sentido. Então você sempre vai respeitar a direção do crescimento do cabelo da cliente para fazer o eriçado e não ter erro. Então a gente estica a mecha, segura aqui na pontinha para fazer o eriçado. A projeção é conforme o crescimento do cabelo dela. Ó, percebe que se eu deito aqui, sobra um monte de cabelinho, tá vendo? Vai embananar todinho para eu fazer esse eriçado. Ele não vai ter um efeito tão natural. Quando eu inclino conforme o crescimento dela, um pouquinho mais para cima, eu consigo ter um resultado mais positivo. E o que vai trazer naturalidade para essa raiz, que é o que a minha cliente deseja, é um eriçado mais de ponta. O que isso significa? Aqui eu tenho um eriçado de raiz, eu vou trazer intensidade, muita mecha para esse cabelo. Aqui eu tenho um eriçado mediano e aqui eu tenho um eriçado de ponta, onde eu limpo todos os cabelinhos novos e fico só com o cabelinho mais antigo, com o cabelo mais longo, para fazer as mechas e para ele ser iluminado. Isso vai trazer muito mais naturalidade. Então, quanto mais naturalidade você quer para a raiz, para esse degradê, esse efeito degradê, você vai determinar aqui na hora de eriçar esse cabelo. Então, eu sempre gosto de começar com toda a base do contorno, sem intervalo e sem costura. A gente vai fazer direitinho. Aqui na nuca, a gente vai deixar esse baby hair para baixo, porque eu quero bastante naturalidade. Caso fosse uma mecha mais intensa num loiro, um super blonde, um loiro super claríssimo, aí a gente faria o eriçado de raiz e utilizaria também esse baby hair. Mas como eu quero um pouco mais de naturalidade, eu quero mais preservar o cabelo da minha cliente, eu vou deixar esse cabelinho para baixo. Aqui eu vou dividir em duas fitas também, porque eu preciso de uma mecha com um pouco mais de transparência. Eu tenho uma mecha muito grossa. Então, sem complicar na divisão, eu tiro uma faixinha dessa mecha que eu dividi e faço ela em duas. Baby hair para baixo, dividir a mechinha e faço o eriçado de ponta também para aplicar o pó descolorante. Vou passar um truque para vocês, principalmente para quem trabalha sozinho, sem auxiliar. Eu uso o meu corpo como apoio na plaquete,
Para eu conseguir ter a minha mão livre, eu apoio a própria plaquete no meu corpo. Aí apoiei, consegui encaixar. Seguro os fiozinhos novos para mim. Se eu não tivesse contalhos aqui, a gente colocaria uma presilha e resolve esse problema. A plaquete posiciona sempre ela para baixo. Posicionando ela para baixo, a gravidade vai te ajudar a não escorrer tanto na hora de aplicar o pó, que a gente acaba se movimentando um pouquinho mais. E aqui sem intervalo, porque essa mechinha faz parte dessa aqui de baixo, eu vou repetir o processo. Então, se a cliente tiver menos cabelo, for mais fininha essa primeira mecha, você vai fazer ela de uma vez. Pode segurar aqui, não tem problema ela ficar mais fininha, porque ela faz parte da mechinha de baixo. Ó, novamente eu uso meu corpo como apoio. E de novo a aplicação. São 2 mechinhas na diagonal, uma mechinha na horizontal. Você viu que eu usei bastante clipes para ir segurando o cabelo dela. Para quem trabalha sozinho, isso é muito importante. Aqui eu vou repetir o processo, porque eu quero essa região do contorno da cabeça dela bem marcado. A hora que ela jogar esse cabelo para frente, ela vai aparecer bem loira. E ao mesmo tempo, essa região, que é uma região que o cabelo ele acaba sendo um pouco mais fragilizado, a gente vai conseguir preservar para manter a saúde do cabelo dela. Novamente o mesmo processo, uma mechinha na horizontal e 2 mechinhas na vertical. Por quê? Porque eu vou seguir o contorno do rosto dela. Renata, essa mecha ela precisa ficar 100% certo, 100% assimétrica? Não, porque a nossa cabeça ela não é um círculo totalmente assimétrico. Então você vai seguir a anatomia da cabeça da sua cliente. O que você precisa manter igual é a proporção de cabelo em todos os lados. Para aí sim não dar diferença. Então, sem intervalo, eu vou repetir o processo. Pessoal, ó, seguindo o mesmo padrão de uma horizontal e 2 verticais, a gente vai deixar um intervalo. Então, aqui eu vou deixar um intervalo, vou trançar, ou se você não tem tanta prática e for te incomodar se esse cabelinho liso soltar, você pode amarrar uma xuxinha de elástico, uma xuxinha fininha, que não tem problema nenhum. Quanto mais organizado você deixar a sua mecha, mais fácil vai ficar para você. Aqui, ó, o cabelo dela soltou. Então, se você não tem tanta prática, pode amarrar aqui para quem está iniciando. E agora a gente vai seguir com mais uma fitinha de mecha. Uma fitinha de mecha na horizontal e 2 na vertical também. Só que agora, ao invés de eu fazer esse eriçado direto, a gente vai fazer uma pequena costura de slices. Então, são pequenas fitas. Vou começar aqui pela lateral e o mesmo eu vou repetir em todas essas outras fitas. Eu quero uma distância um pouquinho mais larga, eu não quero essa fita tão fininha, tão costuradinha. Então, 3 fitas médias e aí a gente segue o mesmo padrão de naturalidade do eriçado lá na pontinha. Seguro firme aqui e vou eriçar esse cabelo até em cima. Fiz uma costura de slice, então eu tenho 3 partes médias, não é muito fina, também não é muito larga, mas isso vai depender do efeito de marcação que você deseja. E aí eu faço o meu eriçado de ponta para garantir a naturalidade do efeito que a gente quer. Esse mesmo processo eu vou repetir na outra diagonal e na horizontal desse quadrante que a gente está usando. Aplicação do pó. Percebe que o pó ele gruda no cabelo e ele parece um mousse, e isso facilita muito. Quando você tem um pó descolorante que ele não tem essa qualidade, eu preciso ficar passando e repassando e parece que o pó ele não tem aderência ao fio. Então esse pó com essa textura, ele adere muito facilmente no cabelo e a gente não precisa perder muito tempo. Tempo é dinheiro e a gente não perde dinheiro porque isso faz com que um produto ele tenha rentabilidade. Eu não preciso de toda vez pegar na cumbuca e colocar porque o pó não adere.
Não, esse pó, ele gruda no fiozinho, o que facilita pra gente também não dar mancha e ter uma aplicação muito mais rápida e eficiente. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo de 3 fitinhas nas 2 mechinhas que sobraram, na outra diagonal e nessa horizontal. Pessoal, ó, realizamos o intervalo entre mecha costurada e o eriçado direto. A quantidade que você vai fazer aqui vai depender da quantidade de cabelo que a sua cliente tem. Então, se ela tem muito cabelo, você vai precisar colocar um pouco mais de papel entre intervalo, eriçado, intervalo e costurado. Como a minha cliente ela tem pouco cabelo e eu quero bastante naturalidade nessa parte, agora eu vou fazer mechas somente na horizontal. Eu não vou fazer mais essas laterais, porque eu quero que esse cabelo caia de forma mais natural. E eu vou aumentar também a espessura do meu intervalo. Então, eu vou fazer um intervalo agora mais largo, não vai ser mais um intervalo tão fininho. Nosso intervalo tá aqui, nós estamos na última mecha e aqui eu vou fazer uma costura um pouco mais fina, porque eu quero um pouquinho mais de naturalidade nesse cabelo. Lembra lá embaixo que eu falei da altura do eriçado? Então, se lá embaixo eu tava fazendo a 45 graus, aqui eu vou subir ele todinho. Porque se eu fizer aqui de novo, ó, fica difícil para eu fazer esse eriçado. Ele não vai ter tanta naturalidade. E aqui eu quero uma mecha bem fininha para ficar bem natural. Ponto importante aqui. Nós utilizamos 20 gramas lá no início. Nós estamos com as mesmas 20 gramas. Então, eu utilizei 20 gramas de pó descolorante para desenhar todas essas mechas. Apenas 20 gramas. Nada mais que isso, ainda vai ter uma sobrinha aqui. Então, a última mechinha, nós faremos esse eriçado para cima. E a próxima, a gente fecha no intervalo. Por que a gente fecha no intervalo? Por que a gente fecha no intervalo? Porque eu quero naturalidade. Se eu quero naturalidade, eu quero um efeito de mechas mais na ponta. Então, aqui eu vou fechar a última mechinha e a próxima ela vai ser intervalo, não vai ser mechinha desenhada. Porque eu quero muita naturalidade nesse cabelo. Vocês observaram que esse pó ele não inchou, ele não aumentou de volume, ele não reduziu, ele está com a mesma textura e o mesmo toque de mousse lá do início, mesmo depois de todo o período em que a gente fez. Então, fechando essa mechinha aqui, a próxima a gente fecha no intervalo. Fechou a mechinha e aí a minha última mecha é um intervalo. Eu não vou mexer esse intervalo porque eu quero que ele caia fazendo sombra e trazendo naturalidade para esse cabelo. E assim a gente encerra a parte de trás. Olha só, aqui a gente fez mais uma divisão, então a gente reservou o topo dela e deixou as 2 laterais soltinhas, que é onde a gente vai trabalhar. E aqui também eu vou trabalhar com uma diagonal para trás, porque eu quero um cabelo bem contornado. E o que eu preciso levar em consideração é todos esses baby hair. Olha o tantinho de cabelo que ela tem aqui. É um cabelo bem curtinho. Ela comentou com a gente que no período de amamentação ela teve uma queda bem intensa nessa região, né? O que a gente chama de eflúvio telógeno. E depois o cabelo continuou se mantendo mais ralinho, com um ciclo mais curto nessa área. Então, a gente vai ter que usar um truquinho aqui pra gente ter bastante iluminação na frontal, mas também preservando esses fiozinhos novos para que ele não quebre, não fique ressecado demais e ela acabe perdendo ainda mais a densidade da região frontal. Então, eu preciso fazer aqui, ó, uma diagonal um pouco mais pesada e vai sobrar um triângulo aqui para mim para trás, que eu vou deixar cair como transparência e dando fundo de sombra pro cabelo dela e marcando esse contorno. Eu fiz uma mecha bem grossa, de mais de 2 dedos, mas eu vou fazer ela por seção. Então, eu vou fazer uma primeira seção dessa mecha com um esfumado agora de raiz, porque não tem como eu fazer um esfumado de ponta aqui. Então, eu vou fazer
um eriçado mais aqui na raiz. Então, aqui a gente dividiu essa mecha frontal em duas partes. E uma eu vou fazer o eriçado um pouquinho mais de meio, no meio do cabelo dela. E a outra a gente também vai fazer mais de ponta. Todos esses cabelinhos novos que nos incomodam, o indicado é não fazer a descoloração nele, porque senão vai dar a impressão de um cabelo quebrado. Então, eu guardo e trago muita naturalidade para essa frente. Agora, primeira mechinha direta no eriçado, a segunda nós vamos fazer uma pequena costura para trazer uma pequena marcação para esse cabelo. Aqui o meu contraste e um eriçado um pouco mais sutil. Pessoal, ó, duas diagonais para frente com costura, sobrou um triângulo aqui e eu deixei ele todo de intervalo. Caso a sua cliente tenha uma concentração, um volume maior de cabelo, você vai poder puxar mais uma ou até duas fitas aqui, tá? Agora, a gente vai começar com duas fitas no caso dessa cliente. Uma, nós vamos fazer uma costura um pouquinho mais larga e a outra a gente vai fazer uma costura um pouquinho mais fina. Então, tenho aqui a minha costura um pouquinho mais larga, jogo lá em cima e faço o eriçado aqui em cima. Seguro bem, ainda vou no eriçado de ponta porque eu quero muita naturalidade. Então, ó, concluí o meu eriçado aqui com a costurinha. Na próxima, a gente vai repetir esse processo. Só que com uma costura um pouquinho mais fina e com intervalo. Então, eu sempre vou colocar intervalo aqui, porque eu quero uma frente bem natural e, ao mesmo tempo, com uma marcação na frontal. Se eu quero marcação no contorno dela lá na frontal, eu preciso colocar sombra. Sem sombra, eu não vou conseguir entregar esse resultado. Então, se eu só encher o cabelo dela de mecha, eu não consigo entregar um resultado de luz e sombra e mostrar bem esse contorno. Então, fizemos aqui a primeira mechinha, vamos deixar o intervalinho e vamos para a próxima com uma costura mais curtinha. Então, aqui, nossa mecha mais larguinha, nosso intervalo. E agora a gente vai fazer uma mecha com uma costura um pouco mais fininha, para trazer bastante sutileza para esse cabelo. Jogo lá em cima, faço o meu eriçado e vamos aplicar o nosso pó. Porção da frente que nós deixamos separado das duas laterais, eu fiz uma mecha totalmente eriçada. Então, não tem intervalo aqui, tem só eriçado, sem costura, eriçamos e aplicamos o pó. Sem intervalo, outra mecha com costura, só que a costura dela eu joguei pra cima a sobra e não pra baixo. Aí aqui tem uma pequena sobra e aí mais uma mecha também sem intervalo com uma costura larga com a sobra pra baixo, aqui normalzinha como padrão. Esse é o desenho do nosso contorno. De novo, isso aqui vai variar dependendo da quantidade de cabelo que a cliente tem. O que eu gosto de fazer? Colocando marcação mais na testa e trazendo naturalidade para as mechas seguintes. Então, eu teria feito, se ela tivesse uma porção maior aqui de contorno, se ela tivesse muito cabelo, essa sequência, e aí eu começava com intervalo, para trazer essa naturalidade e sombra para esse contorno. E assim tá montadinha as nossas mechas. E a gente vai começar a verificar o fundo para ver se já chegamos no fundo de clareamento. Como nós temos um fundo de clareamento bem amarelinho, eu vou utilizar o violeta para neutralizar esse fundo amarelado. Dentro da Fricolor, a gente utiliza o 989, que é um fundo pérola, mas eu também quero acentuar essa cor num fundo mais bege. Então, eu vou trazer para minha tonalização o 913 e também o 93. Então, para neutralizar, eu vou utilizar o violeta, o 989, o loiro pérola, 10 gramas do violeta. Já o 93 e o 913 eu vou usar 5 gramas, 2,5 de cada uma delas. Então, 2,5 do nosso 913
e 2,5 do nosso 9,3. Então, eu deixei uma massa bem homogênea, eu misturei as 3 opções de cores e agora eu vou colocar os 40 gramas, ou seja, o dobro do nosso oxidante de 6 volumes. Por que o nosso oxidante de 6 volumes? Porque eu só quero revelar cor, eu não quero abrir fundo de clareamento. Levando em consideração que esse oxidante, ele é estabilizado, ele é um oxidante super cremoso. A nossa coloração, juntamente com esse oxidante, não vai incomodar os olhos, muito pelo contrário, ela contém essência de maracujá, então ela tem uma experiência aromática também super tranquila, diferente de qualquer outra marca que tem no mercado. Tratamento indispensável para o pós-mecha é o nosso SOS, que a gente vai fazer uma reposição poderosa de tudo que esse cabelo perdeu na ação da descoloração. Então, eu vou aplicar aqui o nosso passo 1 e vou já misturar ele com o nosso passo 2, a mesma quantidade. Agora, nós finalizamos com o passo 3 do nosso SOS, que é o que eu falei que é o nosso indispensável no pós-mechas, para finalizar esse cabelo. Eu, particularmente, além de aplicar ele, eu gosto de dar uma borrifadinha com o Counter Gloss, principalmente nessa região onde eu intensifiquei as mechas. Eu quero deixar esse cabelo mais seladinho. O nosso Counter Gloss, ele é uma cauterização, e é exatamente esse o efeito que eu quero para esse cabelo agora. A gente vai cauterizar com um blend de óleos e finalizar esse cabelo na escova, que eu já vou mostrar o resultado para vocês. Pessoal, finalizamos o nosso cabelo agora com Babyliss e essa foi a nossa proposta. Um cabelo mais bege, com algumas nuances de dourado e uma raiz com muita naturalidade, porém com algumas micromechas para disfarçar os nossos queridos e inoportunos branquinhos. Então tá aqui para misturar bem e o resultado de um cabelo loiro na altura de um fundo de clareamento 9, totalmente saudável. Inclina um pouquinho para trás, assim. Olha só. Não é só a finalização, o cabelo tá com brilho, o cabelo tá extremamente saudável e eu vou virar para vocês verem a frente do cabelo dela. E aqui na parte da frente a gente já tem uma proposta mais contornada, mais intenso. E o que é legal nessa técnica? Essa região aqui é uma região do cabelo já mais preservada, esse contorno. Costuma ser um cabelo mais saudável. Então a gente tem uma intensidade, essa cliente ela vai se olhar no espelho e se ver muito iluminada, com uma raiz muito natural e um cabelo de baixa manutenção, completamente saudável e sem fragilizar o cabelo dela. Gente, olha essa nuca. Nós não precisamos, com essa técnica, esfumar esse cabelo. O esfumado foi totalmente natural. Não precisamos corrigir nada de raiz. Aqui, ó, aqueles baby hair que a gente mostrou no começo, totalmente natural, sem quebrar, sem danificar, preservando completamente o cabelo dela e o efeito que a gente tem dessa mescla de luz e sombra. Pensa esse cabelo aqui pra gente fazer um penteado. Olha só. Então, bem iluminado em toda a frontal e muita naturalidade ao mesmo tempo. E lembrando que essa técnica você pode fazer também na sua cliente crespa e cacheada.